18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil, Karime Leão. Valeu, Carlão. Boa noite. E aí, galera, valeu pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. E aquele salve pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18 horas News. Boa noite, gente. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Representantes das indústrias do Amazonas marcam reunião com o ministro da Economia, Fernando Haddad, para falar sobre Zona Franca de Manaus. O ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia o novo piso nacional dos professores. O aumento é de quase 15%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anuncia no Fórum Econômico Mundial em Davos a volta do Fundo Amazônia. Falta de vacina contra a Covid-19 em Manaus. Acabaram hoje os estoques da Pfizer pediátrica para o público de 5 a 11 anos. Agora 6:02. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques do dia, você confere, hein? Os destaques desta terça-feira, 17 de janeiro de 2022. Para você até às 7 da noite, em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o vice-presidente da República e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, anunciou que quer pressa na reforma fiscal. Um assunto sempre muito polêmico e perigoso para a Zona Franca de Manaus. É que quando se fala em reforma fiscal, fala-se também em redução dos incentivos fiscais e das vantagens comparativas da Zona Franca, Karine. Pois é, Carlão, a reforma fiscal é sempre um assunto muito indigesto aqui para a Zona Franca de Manaus, tá? Mas o fato é que o Brasil precisa, sim, de reformular o seu sistema de impostos, até para buscar a reindustrialização do país, uma promessa de campanha do presidente Lula. Bom, o desafio é compatibilizar, ou seja, deixar a indústria da Zona Franca de Manaus competitiva numa reforma ampla do sistema tributário brasileiro. Olha, uma das principais propostas que deve dominar as discussões da reforma fiscal é o fim do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, da qual as empresas da Zona Franca de Manaus não pagam nada. A alíquota do IPI para Manaus é zero. A isenção do IPI é o que mantém a Zona Franca competitiva. Sem essa vantagem, é quase impossível manter as indústrias aqui no polo industrial de Manaus. E, ao mesmo tempo, mantendo aí esse imposto, dificilmente as indústrias instaladas nas outras regiões brasileiras vão ter condições de crescer, de conquistar novos mercados e, principalmente, de atrair novos investimentos industriais. O fato é que a Zona Franca não vai conseguir, por muito tempo, frear aí a reindustrialização brasileira. E a declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin de que o fim do IPI está próximo mobilizou a bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Ontem mesmo, em entrevista ao programa 18 horas, o senador Omar Aziz defendeu que o governo do Amazonas crie uma comissão de técnicos para acompanhar as discussões da reforma tributária e atuar em parceria com a bancada do Amazonas para defender os interesses da Zona Franca de Manaus. E o senador Eduardo Braga usou sua conta no Twitter para afirmar que acompanha a movimentação do governo federal em favor de uma reforma tributária, que inclui, como já sabemos, a extinção do IPI. Na postagem, o líder do MDB no Senado explicou que o IPI é um dos principais incentivos para a permanência de empresas no modelo Zona Franca de Manaus. O senador lembrou ainda o compromisso do presidente Lula para a manutenção do modelo industrial aqui do Amazonas. Já o deputado federal diplomado Fausto Júnior defendeu a redução da carga tributária e a construção de uma reforma tributária que respeite a Zona Franca e garanta a competitividade das empresas do polo industrial amazonense. O economista Serafim Correia, especialista em Zona Franca, defende que, no caso da reforma tributária criar um imposto único, o chamado IVA, as empresas da Zona Franca de Manaus recebam uma compensação financeira para manter a competitividade. Olha, representantes das indústrias do Amazonas agendaram reunião com o novo ministro da Economia, que é o Fernando Haddad, para tratar do assunto. Mais informações vamos acompanhar agora na reportagem de Odineia Araújo. O
O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, volta a ser o centro das atenções. Convidado da primeira reunião da diretoria da Fiesp no ano, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, destacou que o IPI não foi incluído na lista de medidas fiscais apresentadas na semana passada pelo Ministério da Fazenda e que agora o próximo passo será buscar o fim do tributo, como vem pedindo há anos o setor industrial por meio de uma reforma tributária rápida. Acontece que a isenção do IPI é um dos principais atrativos para atrair empresas para o polo industrial de Manaus. Se todas as empresas do país forem isentas do imposto, o diferencial da Zona Franca de Manaus estará comprometido. E com a reforma tributária em pauta, representantes das indústrias do Amazonas enviaram um pedido de audiência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O objetivo é tratar da proteção à Zona Franca de Manaus, especialmente caso o IPI seja extinto na reforma, como sinalizou o vice-presidente. O ofício com o pedido da audiência foi assinado pela FIEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, CIEAM, Centro da Indústria do Estado, Abraciclo, Associação dos Fabricantes de Veículos de Duas Rodas e Eletros, Associação dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Para o ex-deputado estadual e economista Serafim Corrêa, tratar da extinção do IPI isoladamente, sem a criação de um novo imposto, não faz sentido. Ele explica que a proposta do governo federal é extinguir, além do IPI, outros impostos e criar um único imposto, o que facilitaria a vida de todos. A proposta que está em tramitação, ela reúne 5 impostos, 5 tributos, melhor dizendo, quais sejam o IPI, que é federal, PIS e COFINS federais, contribuições federais, o ICMS e o ISS, e faz surgir o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Isso será um grande avanço se vier a ocorrer, porque existem muitos interesses que se chocam na construção dessa reforma. Serafim Corrêa apresentou sugestões para que a Zona Franca mantenha sua competitividade mediante um imposto único e disse que agora é a hora de soluções serem apresentadas. No meu entender, a Zona Franca de Manaus só pode ser compensada através de 2 medidas. A primeira, a alíquota do IVA dos produtos fabricados na Zona Franca seria menor do que os produtos fabricados em outros locais do país. Essa é uma sugestão. A outra sugestão é que seriam pagas as alíquotas normais e as empresas que estivessem na Zona Franca receberiam uma compensação financeira. Eu confesso que estudei o tema e não encontrei uma terceira proposta. Se alguém tiver, é bom apresentar, porque essa é a hora da discussão. Por meio de nota, o Centro da Indústria disse que reforça sua confiança de que o governo federal reconhece a importância da Zona Franca de Manaus e que buscará soluções que garantam a manutenção do modelo, que tem proteção constitucional. Já a Federação da Indústria do Amazonas disse por meio de nota que entende que o processo de reindustrialização do país é importante e que está trabalhando em conjunto com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, na construção de alicerces para a manutenção dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O 18 Horas também tentou ouvir a Eletros, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6h10, você no melhor no Mix do Brasil, 18 horas no ar, e agora nós vamos falar de vacinas. É que Manaus está sem doses de vacina contra a Covid-19 para o público de 5 a 11 anos. Os estoques da vacina Pfizer pediátrica foram zerados em Manaus nesta segunda-feira e segue sem previsão de chegada de novas doses, hein, Karime? Pois é, Carlão, preocupante. E já as doses da Coronavac
Coronavac, autorizadas para as crianças a partir de 3 anos de idade, também estão sem estoque disponível desde o último sábado. E segundo uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios, 1 a cada 5 cidades brasileiras relata a falta de doses pediátricas. Justamente, gente, nesse período aí, a gente vai ter carnaval, um período chuvoso e período de começo de volta às aulas, né, Carlão? É uma situação que preocupa, Karime, as autoridades de saúde. E nós vamos saber de detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Os estoques da vacina Pfizer pediátrica utilizada na vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade foram zerados em Manaus nesta segunda-feira. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. As doses de Coronavac autorizadas para as crianças a partir de 3 anos também foram totalmente utilizadas e não há estoque disponível desde o último sábado nas unidades básicas de atendimento aqui da capital. A Prefeitura informou ainda que espera o envio de novas remessas do governo federal e que estuda novos remanejamentos de doses do interior do estado para Manaus, junto à Fundação de Vigilância em Saúde. A previsão, de acordo com a divulgação feita pelo Ministério da Saúde, é de que novas remessas de Coronavac comecem a chegar aos estados a partir desta terça-feira. Já a Pfizer pediátrica, utilizada na vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos, segue sem previsão. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Municípios, pelo menos 1 em cada 5 cidades brasileiras relata a falta de doses para vacinar crianças de 3 a 11 anos contra a Covid-19. Situação que vem preocupando as autoridades de saúde. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, destaca que essa falta de vacina poderia ter sido evitada em Manaus. Infelizmente, são crianças que vão se infectar de forma evitável, são crianças que vão gerar gastos evitáveis com atendimentos ambulatoriais, com tratamento medicamentoso e, claro, os casos excepcionais, né, de evolução desses quadros para necessidade de internação hospitalar ou até mesmo óbito. Então, é muito triste dizer isso, praticamente 3 anos depois de iniciar a pandemia de Covid-19. Estamos em meio ao período chuvoso, onde as autoridades de saúde já esperam uma maior transmissão das síndromes gripais, com o vírus da influenza e Covid-19. O especialista destaca essa escassez de vacina no Brasil, no momento em que as crianças estão retornando às atividades escolares e com a chegada do carnaval. Algo que a gente fica muito triste, principalmente se lembrarmos que agora nós estamos exatamente no período de retorno às atividades escolares dessas crianças na véspera do carnaval e, infelizmente, não extraímos nenhum aprendizado, né? Não temos nenhum tipo de avanço sanitário em relação a esses problemas que nós continuamos enfrentando, que é a de falta de planejamento para a adequada e efetiva distribuição dessas vacinas em uma cidade tão grande e populosa como Manaus. Em nota, a Prefeitura informou ainda que a falta de doses não terá impacto na emissão da declaração do cartão de vacinação atualizado solicitado para a matrícula nas escolas da rede pública. O documento pode ser solicitado em qualquer uma das unidades básicas de saúde, mediante a apresentação da caderneta de vacinação. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje 2 pedidos de liberdade a presos que participaram dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O ministro rejeitou a libertação por questões processuais. Exatamente, Karime Leão. Lewandowski citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e disse que está impedido de julgar por meio de habeas corpus a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de todas as pessoas que estavam no acampamento instalado no quartel do Exército em Brasília no dia dos ataques. E vamos agora chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos, para falar mais sobre esse assunto. Boa noite, Cadu, seja bem-vindo. Chega junto aí ao debate, Cadu. Então, o presidente Lula decidiu exonerar
40 militares que trabalhavam no Palácio do Alvorada. O que levou o presidente a tomar essa decisão, Cadu? A gente sabe os pormenores sobre esse assunto? Boa noite. A gente é o menos suspeita, né, Karime? Sim. Boa noite para você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas e a todos que nos assistem ao vivo. Karime, são 2 motivos, na verdade. O primeiro é a desconfiança do presidente Lula com os militares. Todos os 40 militares que tiveram as suas exonerações publicadas hoje no Diário Oficial da União são indicações do general Heleno, que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, e fazia parte ali do núcleo duro do bolsonarismo. Eles eram, na verdade, herança do governo Bolsonaro. E o presidente Lula disse aos jornalistas na semana passada que desconfia da possibilidade dos militares do Exército terem facilitado a invasão dos bolsonaristas que vandalizaram o Palácio do Planalto. O segundo motivo, Karime, é o processo de desmilitarização do governo. Lula havia dito ainda na campanha política que analisaria com cuidado a possibilidade de rever os cargos de 6 mil militares que estariam em funções exercidas por civis. Na verdade, não houve cuidado nenhum, né? No segundo dia de governo, Lula determinou a saída de muitos militares. E o processo de exonerações continua acontecendo de forma bastante acelerada. Inclusive, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que vão ainda acontecer muitas exonerações até o próximo dia 23, tanto de civis quanto de militares. E hoje foi a vez do pessoal da segurança institucional do Palácio do Planalto. O governo ainda não informou quem vai ficar no lugar, se vai ser a Polícia Federal, porque já existe essa desconfiança, ou se serão novamente militares, indicados pelo general Gonçalves Dias, que é o novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Agora, falando sobre o envolvimento de militares, o senador Omar Aziz vem pressionando o governo cada vez mais a ser mais contundente nas investigações. Hoje, ele, numa entrevista para a Globo News, enfatizou mais uma vez o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. E também falou da importância da CPI dos atos antidemocráticos no Senado, que pode ser instalada ainda em fevereiro, assim que os trabalhos recomeçarem por lá. E disse que é momento também de discutir outros pontos, inclusive o Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse Código Eleitoral obriga os policiais e militares a cumprirem uma espécie de quarentena se quiserem ingressar na carreira política. Então vamos ouvir o que disse o senador Omar Aziz. Está na hora de a gente tomar posições dessa reforma política que o Senado vai ter que analisar e ver a candidatura e a politização dentro das polícias. A polícia, ela anda armada, ela não pode ser politizada. Nós precisamos despolitizar. Não é direito de qualquer cidadão brasileiro ser candidato, mas não dá para você ser candidato com uma arma na cintura, depois você se politiza dentro do processo político e volta para a tropa politizado. Aí utilizando a tropa ou o cargo de comando que você tem para se insurgir contra os poderes, como aconteceu no dia 8 em Brasília. Então nós vamos ter que fazer muitas mudanças, e mudanças para melhor, para garantia da nossa liberdade real de expressão. Não é libertinagem. 18 horas. A gente acompanhou a fala do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que foi reeleito, e ele está aí cumprindo um papel enérgico. Ele está dizendo a que veio, a que foi, para que foi reeleito, falando sobre todas essas pautas, né, Cadu? Exatamente, Karime. O senador Omar Aziz está disputando em 2 flancos aí. Um, a CPI dos atos antidemocráticos, outro, a comissão de senadores aí para investigar também o mesmo tema, os atos antidemocráticos. Em algum dessas áreas ele pretende liderar. Mas sobre o que ele falou, o Código Eleitoral, essa matéria aí que passou com muito custo na Câmara dos Deputados, Karime, porque afeta os parlamentares da bancada da bala.
Agora o projeto está no Senado, passou na Câmara, eu acho que foi no ano passado, e o senador vem se mobilizando aí, mobilizando o seu grupo político para pautar e também votar o Código Eleitoral. Seria mais um ataque dele, do senador, aos militares, né? Então vamos aguardar e também acompanhar esse confronto de forças. Karime, agora vamos às últimas notícias aí sobre a repercussão do atentado do dia 8, né? O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, abriu prazo aí de 3 dias para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se manifeste sobre aquela minuta de decreto presidencial que foi encontrada na casa de seu ex-ministro da Justiça, o senhor Anderson Torres, aqui em Brasília. Lembrando que Anderson Torres está preso, né? Esse decreto se trata de um estado de defesa na sede do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, com a clara intenção de alterar, digamos, o resultado das eleições. Jair Bolsonaro está em Orlando, como sabemos, nos Estados Unidos. Ainda assim, obrigatoriamente, ele vai ter que dar explicações ao TSE, já que ele não tem mais o foro privilegiado. No STF, a ministra Rosa Weber suspendeu o trecho do indulto de Natal que foi publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão aos policiais militares que respondiam criminalmente pelo massacre do Carandiru em São Paulo. A gente lembra desse episódio. No dia 31 de dezembro, Bolsonaro publicou um indulto natalino com um texto que beneficiava os mais de 70 policiais que aguardavam a condenação pelas mortes de 111 presos do Carandiru. E hoje a Polícia Militar do Mato Grosso prendeu, ainda hoje, agora à tarde, né, Alan Diego dos Santos, um dos suspeitos de ter participado daquela tentativa de explosão a um caminhão-bomba perto do aeroporto de Brasília na véspera de Natal. Ele é o segundo suspeito que foi preso, né, desse caso. Outras pessoas estão sendo procuradas e são suspeitas dessa tentativa de atentado. Karime, Carlão. Ei, Cadu, mudando de assunto, mas continuando na política. Olha só, o ministro da Educação, Camilo Santana, ele anunciou aí um novo piso nacional dos professores. Uma boa. Essa medida entra em vigor quando e vai beneficiar aí quantos professores, Cadu? Notícia boa para os profissionais do magistério, né, Carlão? O ministro da Educação, Camilo Santana, publicou uma portaria que estabelece o novo piso salarial, que passa a ser de R$ 4.420. Esse valor é 14,95% maior em relação ao piso atual, que é de R$ 3.845. A lei determina, Carlão, que o piso salarial seja reajustado no mês de janeiro, todo mês de janeiro, com o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo pago por aluno definido pelo Fundeb. E como no ano passado a arrecadação de impostos teve uma alta significativa devido à inflação, né, o governo conseguiu repassar o reajuste aos profissionais do magistério. Agora calma, Carlão, calma os professores, calma todos os profissionais do magistério. Aí a gente fala, você perguntou para quais profissionais vai desde a merendeira até o professor, coordenador, diretor, o orientador, enfim, o pedagogo. Todos esses profissionais estão inseridos nessa lista dos profissionais do magistério. Agora calma, que essa turma aí vai ter que esperar um pouco, porque vem aí, Carlão, uma queda de braço daquelas, viu? O piso salarial é definido pelo governo federal, mas quem paga, quem efetua o pagamento no contra-cheque são os estados e prefeituras. E os governadores e os prefeitos já estão se mobilizando contra o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério. A Confederação Nacional dos Municípios emitiu uma nota hoje à tarde dizendo que está orientando as prefeituras a não concederem o reajuste, por mais que seja importante e necessário. O motivo, segundo a CNM, é que o reajuste salarial inviabiliza a educação, principalmente a educação básica no país. Essa história, Karime e Carlão, me lembra ano passado. Teve essa mesma conversa. Houve um reajuste bom, um aumento significativo no salário, e a CNM foi lá e tentou empacar esse processo de reajuste. É mais um assunto aí que deve esquentar
nos próximos dias, viu? O reajuste é obrigatório, importante dizer, é lei, Carlão. A questão é se o governo federal vai manter o percentual, esse de 14,95%, ou se vai reduzir a pedido por meio de negociação aí com os prefeitos e governadores. Carlão e Karine. É parar para ver, né? Aguardar, como você sempre fala, né, Cadu? Inclusive, eu tô com a nota aqui da Confederação Nacional dos Municípios, que diz que o custo total desse reajuste pode impactar a gestão educacional, como você falou, no Brasil e agravar a situação fiscal dos municípios. A estimativa divulgada pelo presidente da Confederação Nacional é de que o aumento custe 19,4 bilhões de reais anualmente para os municípios. Daí ele jogou pesado, jogou uma cifra alta para embargar, né? Para poder retardar ou simplesmente anular esse aumento, né, Cadu? Tem chances disso acontecer? Karine. Muitas chances, mas o governo é outro, né? Sim. Os prefeitos apoiavam bastante o ex-presidente Jair Bolsonaro. Havia uma forte relação entre os prefeitos, governadores e o ex-presidente. Hoje, o novo governo está entrando, não existe uma forte relação entre os prefeitos, governadores com o atual presidente Lula. Então, os prefeitos vão ter que negociar, vão ter que sentar com Lula e negociar para ver, no mínimo, uma redução do percentual. Agora, pedir para adiar, para segurar para o ano que vem o reajuste, muito provável que isso não aconteça. O que possa acontecer é uma redução, a menos que haja uma grande negociação, um milagre, porque o governo é outro, a negociação é outra, a mesa de negociação está zero nesse momento. Karine e Carlão. Ok, Cadu, e para encerrar, o governo federal vai começar de fato as ações para revisar a reforma trabalhista, esse assunto polêmico também, difícil de ser tratado, que foi aprovado ainda no governo Temer, Cadu. Isso mesmo, Karine, essa questão, como você disse, polêmica ainda na campanha presidencial, né? Muitos empresários aceitaram apoiar o então candidato Lula mediante a promessa de que não iria mexer na reforma trabalhista de 2017. Na época da campanha a gente falou sobre isso bastante, né? Inclusive, para atrair partidos de centro, Lula teve que dizer que não iria mexer na reforma trabalhista. Inclusive o Partido Solidariedade, outros partidos de centro-direita aí foram para o grupo de apoio a Lula, dentre os 9 partidos, e tendo entre esses pontos, entre diversos pontos aí, essa promessa de não mexer na reforma trabalhista. Só que agora, Karine, o governo instalado aí, as centrais sindicais estão pressionando, se mobilizando com o governo federal para discutir que pontos devem ser revistos na reforma trabalhista. A previsão, Karine, é que amanhã, quarta-feira, o Ministério do Trabalho anuncie a criação de 3 grupos de trabalho para discutir a revisão da reforma trabalhista. E esses grupos deverão reunir sindicatos laborais, empresários, parlamentares e a sociedade civil. O resultado desse amplo debate vai ajudar a construir um projeto de lei ou uma PEC para sugerir alterações na reforma trabalhista. Aí tem os assuntos aí que deverão ser os principais, que serão debatidos, né, os pontos da reforma trabalhista. Por exemplo, a volta do imposto sindical obrigatório, Carlão, aquele que a gente sempre fala, aquele que a gente paga um dia de salário para o sindicato da nossa categoria. Tem a questão da unicidade sindical, a volta da homologação da rescisão trabalhista pelo sindicato, que era uma questão que tinha sido anulada, o contrato de trabalho intermitente e também a regulamentação da atividade profissional por aplicativo. São alguns pontos principais que devem ser discutidos para haver a revisão da reforma trabalhista de 2017, sancionada por Michel Temer. Ou seja, Karine e Carlão, além da reforma tributária, que a gente falou ontem, estamos falando hoje, a revisão da reforma trabalhista vem devagarzinho se colocando entre as prioridades do governo federal. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h29, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, o Fundo Amazônia, criado para financiar projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma, foi oficialmente restabelecido. Foram reativados os dois comitês responsáveis pela gestão do fundo, Comitê Orientador e Comitê Técnico, desativados no governo Bolsonaro. E especialistas em questões ambientais falam da importância do retorno do fundo desativado no governo Bolsonaro, que na prática ajuda a manter a floresta em pé. E quem tem mais informações a respeito do assunto é a repórter Odinei Araújo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que está representando o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, anunciou o retorno do Fundo Amazônia. Por meio de decreto 11.368/23, foram reativados os dois comitês responsáveis pela gestão do fundo, o Comitê Orientador, COFA, e o Comitê Técnico, que foram desativados no governo Bolsonaro. Para o membro da coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, Beto Mesquita, a retomada da operação do Fundo Amazônia é fundamental para que vários projetos de uso sustentável e de proteção ambiental que asseguram a manutenção da floresta em pé sejam reativados. A maior parte dos fundos do Fundo Amazônia eram administrados pelos governos dos estados da Amazônia Legal, principalmente em ações relacionadas à fiscalização, combate ao desmatamento, controle, prevenção e combate a incêndios florestais e também ao processo de implementação do Código Florestal, com as análises dos cadastros ambientais rurais e com a validação desses cadastros para que os imóveis rurais na Amazônia Legal estejam efetivamente cumprindo a legislação florestal, cumprindo o Código Florestal. A desativação do Fundo Amazônia no governo Bolsonaro contribuiu para o aumento do desmatamento e as queimadas. Para se ter uma ideia, os carros da fiscalização de combate a incêndio e crimes ambientais do IBAMA, por exemplo, eram pagos com recursos do Fundo Amazônia. Beto Mesquita reforça que projetos implementados por cooperativas de povos da Amazônia também foram financiados pelo fundo. Por associações indígenas, extrativistas, quilombolas, por organizações da sociedade civil, que implementam projetos de proteção florestal, de manejo sustentável, de aproveitamento de recursos madeireiros e não madeireiros, que garantem a manutenção da floresta em pé, que garantem os meios de vida das populações tradicionais e dos povos da floresta que dependem da Amazônia, que dependem da floresta em pé. Já o biólogo e pesquisador Lucas Ferrante reforça que um dos papéis do Fundo Amazônia é fortalecer os órgãos de fiscalização do IBAMA e do ICMBio. A gente sabe que o combate ao desmatamento ele é muito oneroso em termos financeiros, de forma que é fundamental um montante alto de recursos para combater atividades que são ilegais, principalmente aqui na Amazônia, onde o custo de combate dessas atividades é muito alto. O Fundo Amazônia ele vem auxiliar nesse processo, fortalecendo esses órgãos ambientais e de fiscalização para que o trabalho seja realizado com maior eficácia. Além disso, o Fundo Amazônia auxilia na pesquisa da Amazônia com dados precisos para o combate às mudanças climáticas globais. Os recursos do Fundo Amazônia vêm de doações, inclusive internacionais. A gestão dos recursos, bem como a captação de verba e monitoramento de projetos, fica a cargo do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o passe livre estudantil custará R$156 milhões em 2023 para os contribuintes. Amanhã, quarta-feira, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida vão assinar a renovação do convênio que garante o transporte público gratuito para os estudantes das redes públicas estadual e municipal. Olha só, o passe livre no Amazonas começou em 2022 e atendeu a mais de 300 mil alunos. Desta vez, o estado destinará R$120 milhões e a contrapartida da Prefeitura de Manaus é de 36 milhões. E no lançamento do passe livre estudantil deste ano, o governo do Amazonas vai homenagear os mais de 1.000 alunos do ano letivo de 2022 da rede estadual de ensino, aprovados no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a Universidade do Estado do Amazonas lança projeto para monitorar preços da cesta básica em Manaus. É o nosso assunto em instantes. 18 horas.
Agora são 6h34, você no melhor mix do Brasil e nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira. E é com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado, com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 83%, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima, gente, bem fresquinha, não deve passar dos 28 graus. Bom, a umidade relativa do ar fica entre 76% e 97%. Mix. E Rio Negro subiu mais 6 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 97 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. E o período de defeso florestal no Amazonas começou esta semana e segue até o dia 15 de maio. Nessa época, ficam proibidas as atividades de corte, arraste e transporte de madeira na floresta. Karime, a medida é uma forma de amenizar os danos à floresta e conscientizar sobre os prejuízos causados na natureza, além de ressaltar a importância desse tempo para que a floresta possa se reparar de forma natural. A repórter Nathalie Moraes explica mais sobre o assunto. Iniciou no último domingo e segue até o dia 15 de maio o período Defeso Florestal 2023 aqui no Amazonas. Um período de restrição às atividades de corte, arraste e transporte de madeira na floresta. A ação busca amenizar os danos à floresta e conscientizar sobre os danos causados na natureza, ressaltando a importância de um tempo para que a floresta possa se reparar de forma natural, como explica o gerente de controle florestal do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Márcio Dalmo. Esse período ele tem por objetivo evitar impactos ambientais ao solo e vegetação, reduzir custos financeiros, reduzir risco de acidentes com colaboradores, uma vez que a exploração fica mais suscetível a acidentes em decorrência do solo encharcado devido ao nosso período chuvoso, que é muito intenso nessa época. Durante o período defeso, o acesso ao Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos Florestais e ao documento de origem florestal ficam suspensos para a declaração de corte e transporte de produtos florestais. No decorrer desse período, a gente faz o bloqueio dos acessos a alguns sistemas de controle e licenciamento, que é o Sinaflor e o DOF. A exceção para o transporte nesse período fica para aqueles projetos que apresentarem relatório de atividades até o dia 15 de janeiro, demonstrando que existe madeira estocada em pátio, pronta somente para o transporte. Então, a gente autoriza somente o transporte daquilo que já está estocado. O transporte de madeira em tora poderá ser permitido excepcionalmente desde que a matéria-prima esteja estocada em pátio autorizado junto às estradas principais da unidade de produção florestal. Além disso, a solicitação de liberação de transporte deve ser protocolada e acompanhada do relatório parcial de atividades apresentado ao IPAAM. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h38, você no melhor mix do Brasil e os destaques desta terça-feira em mais uma edição do 18 horas. Olha só, os preços dos produtos da cesta básica aqui em Manaus vão ser monitorados por um trabalho desenvolvido por professores e alunos do curso de Economia da Universidade do Estado do Amazonas, hein, Karime? Carlão, é isso aí. A pesquisa vai ser mensal, apontando as variações, ou seja, o sobe e desce dos preços da cesta básica. Rodrigo Soares traz mais detalhes sobre essa iniciativa agora na reportagem. O curso de Economia da Universidade do Estado do Amazonas está realizando pesquisa mensal sobre o preço da cesta básica em Manaus. A aluna bolsista do projeto, Cristiane Leal, destaca que a publicação é divulgada mensalmente e analisa os valores de 12 itens que compõem a cesta básica, distinguindo as variações de acordo com as respectivas zonas da capital amazonense. E tem como objetivo acompanhar a variação dos itens considerados essenciais. A pesquisa do preço da cesta básica de Manaus é feita de forma mensal. São mais de 30 alunos que vão a cerca de 50 estabelecimentos espalhados pela cidade de Manaus, coletam os preços de 12 itens que são considerados essenciais para a cesta básica. Esses preços são colocados numa planilha, são feitos todos os cálculos e todos os estudos.
Infelizmente, a subida dos preços nos supermercados não acompanha o salário mínimo, pelo menos não em tempo real, tanto que no supermercado a subida do preço é mensal e o salário mínimo é ajustado anualmente. No mês de dezembro, a cesta básica estava participando 59,10% do salário mínimo. Isso é mais da metade. A pesquisa detalhada, que foi iniciada em setembro de 2022, está disponível de forma pública no site preçodacestabasicamanaus.com.br. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E um balanço divulgado hoje em Brasília pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab revela queda de preço no atacado de produtos hortifruti. As principais quedas foram registradas na banana, laranja, mamão e melancia, em função da maior oferta e de menor demanda por parte de consumidores. O levantamento da Conab identificou que, se por um lado a maioria das frutas teve redução de preços, em dezembro, ao mesmo tempo a batata e o tomate ficaram mais caros. Mix. Olha, 6 horas e 40 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta terça-feira. Daqui a pouquinho você confere. Inflação reflete no preço do material escolar. Caderno, lápis e borracha aumentaram de 20% a 30%. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, foi lançado hoje o edital de licitação que prevê a transferência da rodoviária de Manaus da Zona Centro-Sul para o Terminal 6, lá na Zona Norte, hein? Com a mudança de local, o transporte intermunicipal, interestadual e internacional por via terrestre será feito a partir do T6, o Terminal 6, que fica no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus, Karine. Pois é, e essa transferência ainda não tem prazo definido, tá? Antes, o T6 precisará passar por uma adaptação para operar as atividades rodoviárias, de acordo com o edital. A empresa que vencer a licitação fará a adequação e a adaptação do T6 para funcionar como a rodoviária de Manaus. 18 horas. Polo Industrial de Manaus produziu 1,41 milhão de motocicletas em 2022. O levantamento foi divulgado hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, que é a Abraciclo. E ainda segundo o levantamento, o volume é 18,2% maior do que o registrado em 2021. O presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, avaliou o resultado e falou com a gente. Vamos ouvir. É o melhor resultado para o segmento desde 2014. Ao longo do ano, o ritmo de produção cresceu para atender ao consumidor que utiliza a motocicleta como instrumento de trabalho, seja como fonte ou complemento de renda. Há ainda aqueles que optaram pelo modal em alternativa ao transporte público. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o presidente da Abraciclo, o Marcos Fermanian, falou também sobre a expectativa do segmento para este ano. A perspectiva das unidades fabris instaladas no Polo Industrial de Manaus é produzir 1.550.000 motocicletas em 2023. O volume representa alta de 9,7% na comparação com o ano passado, e assim atender ao crescimento da demanda. A tendência é o mercado seguir em alta, pois a motocicleta é um veículo ágil, econômico e com baixo custo de manutenção. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a Universidade Federal do Amazonas vai instalar um polo no Rio Marauiá, em Santa Isabel do Rio Negro. A reitoria da universidade atendeu uma solicitação feita por lideranças indígenas da etnia Yanomami, apresentada na manhã desta segunda-feira, dia 16. E de acordo com a universidade, ainda vai ser definido o mês do começo das atividades do polo, mas a medida foi recebida e encaminhada para as providências. A Associação Yanomami Curicama afirma que a criação do polo vai beneficiar inicialmente 240 indígenas. E o pedido surgiu depois de uma reunião com representantes de 11 comunidades Yanomami. Mix.
6h44, você no melhor Mix do Brasil. Hoje é terça-feira e você conferindo os destaques, de hoje. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para hoje à noite, madrugada aí de terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, esta madrugada deve ser com pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 97%. 18 horas. Economia. Agora nós vamos conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,84%, cotado a R$ 5,10. O euro também fechou o dia desvalorizado em 1,09%, comercializado aos R$ 5,51. O Bitcoin encerrou o dia em baixa de 0,62%, comercializado a R$ 109.755. Já o Ibovespa fechou o dia em alta de 2,05% aos 111.447 pontos. E o Índice Geral de Preços 10, que é o IGP-10, subiu 0,05% em janeiro, variação menor do que em dezembro. O resultado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Já o índice de preços ao produtor amplo apresentou queda de 0,06% também em janeiro. O índice de preços ao consumidor, o IPC, que mede o varejo, subiu 0,47% em janeiro, um pouco menos do que em dezembro, quando teve alta de 0,58%. E a inflação acumulada de 5,79% de janeiro a dezembro do ano passado refletiu nos preços da lista do material escolar. E por causa dessa alta, os itens da lista de material, os pais vão precisar maratonar no comércio, ou seja, fazer aquela pesquisa marota de preços para conseguir economizar nesse início de ano, Carlão. Karime, para a gente ter uma ideia aí, produtos como caderno, borracha, caneta e lápis aumentaram entre 20% e 30%. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. Todo início de ano, as famílias apertam o orçamento para a compra de material escolar. A maratona por produtos mais baratos já entrou no calendário do comércio especializado no mês de janeiro. E esse ano tem um diferencial a mais, é que a inflação acumulada de 5,79% até dezembro do ano passado reflete na lista do material escolar. Para se ter uma ideia, cadernos e outros produtos que usam o papelão como matéria-prima tiveram aumento de 20% a 30%. O aumento no preço de produtos básicos como borrachas, canetas, estojos, lápis e mochilas também pode chegar a 20%. O alerta é da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares. Por isso mesmo, o Procon Amazonas, Programa de Proteção ao Consumidor, recomenda muita pesquisa. De acordo com a chefe de fiscalização do Procon, Raquel Lima, é preciso muita paciência porque existem diferenças sensíveis nos preços. O Procon aconselha que os pais que queiram economizar na lista de material escolar façam uma pesquisa e comparação entre os preços. A respeito das listas, é bom sempre ter um bom senso em relação à idade e à atividade que a criança vai desempenhar. Os itens proibidos são aqueles que apresentam risco à segurança e os itens que são para utilização exclusiva da escola, para decoração, para festas, essas coisas. Os itens que podem ser pedidos, de papelaria, aquelas folhas de cartolina, papel crepom, é sempre bom ter uma análise da quantidade, O quanto a criança vai usar também varia de acordo com a idade dela. As crianças menores acabam usando mais papelzinho, mais papelaria para as atividades pedagógicas do que as maiores. Além disso, Raquel Lima recomenda que os pais comparem a lista recebida nas escolas com a lista do decreto estadual do que é permitido e o que é proibido no material escolar. Na questão dessa lista, o que emprega mesmo é o bom senso. Claro que é bom comparar com aquela lista do decreto estadual, conforme o que é proibido e o que é permitido. O que é proibido ali tem relação também com a atividade. A escola tem que explicar para os pais, não pode simplesmente dizer para os pais como vai ser usado, em que quantidade e em que época.
Para saber quais são os itens permitidos e proibidos, é preciso acessar o decreto número 42.980, de 6 de novembro de 2020, do Procon Amazonas. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 49 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, no período de férias, com o fluxo intenso de passageiro, as equipes de fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados e contratados do Amazonas, a Arcepan, reforçam os trabalhos, hein, Karime? Carlão, e o objetivo é garantir o quê? Maior segurança para as pessoas que utilizam os transportes intermunicipais para acessar outras cidades. O diretor técnico da Arcepan, Eric Elderman, falou sobre essas fiscalizações com a gente. Vamos ouvir. A orientação é que sempre procure chegar com antecedência nos terminais, seja rodoviário e hidroviário, munidos dos documentos de identificação original com foto, para que justamente possam ali se dirigir de forma sem menores problemas no transporte que regulamos. A agência ela sempre estará ali à disposição para dar as devidas orientações e certificar se aquele serviço que está sendo prestado atende os requisitos legais de segurança, identificando ali, fazendo as vistorias rotineiras, de certificar se os pneus estão em bom estado de conservação, se aqueles veículos que estão prestando serviço estão dentro das normas de segurança e também se aquela capacidade está sendo respeitada. Você está ouvindo 18 horas. Olha, atenção, hein? As denúncias de passageiros podem ser feitas na ouvidoria da Arcepan por telefone, que é o 0800 280 8585. 0800 280 8585 e é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde, denúncias aí de passageiros, ok? Agora são 6 horas e 51 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Eu vou dar um serviço também a respeito do Procon. A gente acabou de dar a matéria de falar sobre a lista de material escolar, o que pode e como encareceu e aquelas dicas para os pais irem pesquisar os preços. Pois então, falamos também do Procon, que fez fiscalizações e tem uma lista aí, a gente sabe que o que deve, o que não deve, o que as escolas podem pedir ou não. Boa. Bom, caso você tenha dúvidas, você pode ligar para o 0800 do Procon, gente, que é o 0800 092 1512, ou também entrar através do e-mail, entrar em contato com o Procon Amazonas através do e-mail, que é o fiscalizaçãoprocon, tudo junto, sabe, sem tio e sem ser cedilha, @procon.am.gov.br. Você pode reclamar se você recebeu a lista de material escolar do seu filho, achou exagerada, né? Exagerado, muita coisa. Achou muita coisa, ou até tem escolas que indicam algumas papelarias ou que indicam que você compre, né, na própria instituição de ensino. Se faz você um tem lobby, né, Karine? Se você tem alguma dúvida a respeito disso, se isso é legal, se pode ou não, entre em contato com o Procon, vai lá, tira suas dúvidas, esclareça direitinho. Você pode também comparecer na sede do Procon, que fica na Avenida André Araújo, 1500, no bairro Aleixo. Agora 6h52 e você está no melhor mix do Brasil. Mix. E a Unidade Móvel de Castração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente realiza, agora em janeiro, mais uma ação itinerante em Manaus. Desta vez, o Castramóvel vai estar no estacionamento do Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade de Deus, na zona leste da capital. Karime, olha só, o atendimento acontece no dia 18 a 21 de janeiro. 18 a 21, a partir das 9 horas da manhã. Para garantir a castração solidária, os tutores interessados devem realizar o agendamento prévio pelo WhatsApp do Disque Castração. Anote aí, 98602-4456. 98602-4456 é o Disque Castração. 18 horas.
Atenção aí, artistas amazonenses. Karine Aguiar é indicada aí à premiação internacional, hein? Artista amazonense. A cantora, compositora e pesquisadora está concorrendo ao prêmio Melhor do Brasil no Mundo na categoria Melhor Cantora Brasileira. A cerimônia de premiação será em outubro no Palácio do Parlamento Britânico, hein, Karine? Carlão, e essa premiação ela é organizada pela revista High Profile Magazine, com sede no Reino Unido. E o objetivo é reconhecer e valorizar o trabalho de brasileiros que moram no exterior. E você sabia que é possível participar aí dessa votação? Você pode votar pelo celular para a artista ganhar, para a nossa amazonense ganhar. Boa. Quer saber como? Vamos acompanhar agora na reportagem de Rodrigo Soares. A cantora, compositora e pesquisadora Karine Aguiar foi indicada à premiação Melhor do Brasil no Mundo na categoria Melhor Cantora Brasileira. O evento é organizado pela High Profile Magazine, com sede no Reino Unido, e tem por objetivo reconhecer e valorizar o trabalho de brasileiros que residem no exterior. A artista falou sobre a indicação e convida os amazonenses para votar nela. Eu estou muito feliz de poder ter recebido essa indicação, sendo uma artista de Manaus, do Amazonas, da Amazônia, né? Concorrendo ao prêmio de melhor cantora brasileira no exterior. Eu penso que, além de tudo, isso é um momento histórico, porque é a oportunidade que nós, artistas do Norte, temos para dizer ao resto do Brasil e do mundo que nós existimos, né? Que nós também podemos ocupar a mídia, ocupar os grandes festivais, as grandes rádios, as grandes premiações de música pelo Brasil e pelo mundo. E agora é um momento muito importante que a gente está no período de votação popular para a gente ir para a final no Parlamento Britânico. Então eu conto com cada um de vocês, com seus votos, com as suas mensagens, com seu engajamento, para que a gente consiga levar Manaus, o Amazonas e a Amazônia para o topo do mundo. Afinal, a nossa música também existe. Para votar na artista é simples. Basta acessar a página do Instagram da revista, que é o @High Profile Magazine, ir na publicação que fala da indicação da artista, curtir a publicação e escrever um comentário marcando o Instagram da artista, que é o @Karine Aguiar Music, e também o da revista High Profile Magazine. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 56 minutos, você no Melhor Mix do Brasil. As micro e pequenas empresas foram responsáveis em novembro de 2022 por 93,5% dos empregos formais gerados no país. É o que aponta estudo realizado pelo Sebrae a partir de dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. E segundo o levantamento, foram criados 135 mil postos de trabalho no Brasil, sendo 126 mil vagas no pequeno negócio. O destaque ficou para o setor de comércio das micro e pequenas empresas, que foi o grande gerador de empregos, com 84 mil postos de trabalho. Mix. A caderneta de poupança no Brasil acumulou em 2022 um resgate de 103 bilhões e 200 milhões. O valor é o dobro da maior perda anual já registrada até então, segundo números do Banco Central atualizados na quinta-feira. As perdas ocorreram em meio à elevação da taxa de juros para controlar a inflação, o que contribuiu para reduzir a competitividade da poupança frente a investimentos em renda fixa. Mix. Olha só, hein? O índice de variação de aluguéis residenciais calculado pela Fundação Getúlio Vargas acumulou alta de 8,25% em 2022. No ano passado, o indicador fechou com deflação, ou seja, uma queda de preços de 0,61%. O índice é calculado com base em preços coletados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em dezembro de 2022, o índice teve deflação de 1,19%, mais intensa do que a queda de preços de novembro. 18 Horas.
A Caixa Econômica Federal está com as inscrições abertas para o programa de estágio até o dia 24 de fevereiro. As vagas são para estudantes de níveis médio, técnico e superior que poderão estagiar nas áreas de arquitetura e urbanismo, ciências políticas, pedagogia, serviço social, engenharia, direito e psicologia. E haverá também a formação de um cadastro de reservas. Os salários variam entre R$400 e R$1.000, dependendo da vaga e da carga horária. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do Centro de Integração Empresa-Escola e conferir as instruções. O banco não informou o número total de vagas disponíveis. Karime, para participar, os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino público ou privadas, com frequência efetivada nos cursos de ensino médio. Importante, hein? 18 horas. 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A aprovação de uma reforma tributária no país avança e deve garantir um tratamento tributário diferenciado à Zona Franca de Manaus. A reforma deve abrir espaço para o crescimento econômico do Brasil de forma a desonerar a produção e o consumo. Abrir espaço às micro e pequenas empresas do país é importante, mas principalmente simplificar o emaranhado e complexo sistema tributário. Um sistema que tira a competitividade das empresas, tira investimentos e limita a concorrência. Não será fácil compatibilizar tudo isso com os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por isso, mais do que nunca é necessário que as lideranças políticas, empresariais e autoridades do Amazonas estejam preparadas para que a Zona Franca seja inserida de forma positiva na reforma sem prejuízos para a economia do Estado e inserida dentro de um plano de desenvolvimento que sirva de atração de ainda mais investimentos sustentáveis e geradores de emprego e renda para os povos da Amazônia. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.